Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre textos, tipos e gêneros textuais, tá? Então nós começamos a fazer a pergunta do que é um texto. Então um texto é uma manifestação escrita acerca das ideias de um autor, de um emissor ou locutor. Eles têm a função de transmitir mensagens. Do grego, a palavra texto significa tecido. Então, um texto, ele vem por meio de palavras ou por meio de gestos, tá? E ele vem com a intenção de transmitir uma mensagem. O texto pode ser verbal, expresso por meio de palavras escritas ou faladas, ou não verbal, na qual utiliza os signos visuais, como, por exemplo, uma placa de trânsito, tá? Um gesto, músicas. Se eu fizer esse gesto para vocês me compreenderam, né? Vocês estão me compreendendo de que eu estou pedindo para vocês ficarem em silêncio. Sinal de trânsito. Quando o sinal fica vermelho, eu tive uma comunicação de que eu preciso parar o veículo porque o sinal ficou vermelho. Então, eu tive uma comunicação. Então, é um texto. Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Textos não verbais, né? O que seria textos não verbais, né? Então, nós acabamos de ver agora que são aqueles que utilizam os signos visuais, né? E dei alguns exemplos aqui. E também tem um textinho aqui sobre Charlie Chaplin, né? Foi um ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico britânico. Chaplin foi um dos atores mais famosos da era do cinema mudo, notabilizado pelo uso de mímica e da comédia pastelão. Quem não conhece Charlie Chaplin, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de texto verbal e o exemplo de um texto não verbal, certo? Qual é, então, a diferença dos tipos textuais e dos gêneros textuais? Tá? Existe diferença? Sim, existe. Tá? Então, dentro dos tipos textuais, nós temos a estrutura de um texto. Tá? Então, os tipos textuais estão relacionados com a estrutura de um texto. Então, nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo e o texto injuntivo. Dentro desses tipos de textos, nós temos os chamados gêneros textuais, tá? Então, dentro do texto narrativo, eu tenho alguns gêneros textuais. Dentro do descritivo, tem outros gêneros. Dentro do dissertativo, tem outros gêneros. E do injuntivo também, tá? Então, gêneros textuais, o que são? Estão relacionados com o uso dessas estruturas no nosso cotidiano, tá? Então, o uso dos textos verbais ou não verbais. Então, lembrando, diferenciando, tipos textuais estão relacionados com a estrutura de um texto e os gêneros textuais com o nosso usual no cotidiano, tá? Então, vamos ver melhor. Falando um pouco mais sobre os gêneros textuais, tá? Os textos estão presentes no nosso cotidiano, então é impossível viver sem os textos, né? Eles são essenciais para a nossa comunicação, tanto os textos verbais como os textos não verbais. De várias maneiras, é por meio deles que nos comunicamos. Vejamos alguns exemplos. Dentro da narrativa, temos alguns gêneros textuais. Só abrindo um parêntese aqui. A língua de sinais é um texto, é uma comunicação? Sim, é um texto não verbal, mas a língua de sinais é uma comunicação, é um exemplo de texto, certo? Então, dentro da narrativa, temos alguns gêneros textuais, como a crônica, tá? Então, aqui, ó, tipologia textual narrativa. Nós temos... Deixa eu voltar aqui. Nós temos a crônica, que é baseada em fatos do cotidiano. Então, a crônica, ela é um texto curto, baseada em fatos reais, tá? Depois vem o conto, que é curto também, só que é fictício. Vem a tira, a charge, a HQ, né? A piada ou anedota, as fábulas e as poesias. Então, todos esses gêneros aqui fazem parte da tipologia de texto narrativa. Então, ali eu coloquei uma chargezinha aqui para vocês, né? Um exemplo aqui sobre HQ, sobre charge. Depois tem a descrição, né? Que é outro tipo textual.
ela aparece acompanhada de outros textos, como um narrativo, por exemplo, ou em uma reportagem. Então, o texto, a descrição, ela nunca vai vir sozinha, ela sempre virá acompanhada de outro texto. Nessa tipologia textual, temos o romance, que é uma narrativa longa, e é um de seus gêneros. E nós temos alguns fatores lá, não sei se vocês lembram de alguns elementos dentro da narrativa, né, para poder ser uma narrativa. Então, a descrição do ambiente, né, uma descrição bem minuciosa até, a descrição dos personagens, a descrição do vestuário. E no momento em que lemos uma narrativa, com a presença da descrição, nós construímos o nosso imaginário, né? Então, é impossível ter uma narrativa sem a descrição. A descrição é fundamental para que tenha essa construção do nosso imaginário. Na dissertação, que é um outro tipo de texto, nós temos os gêneros textuais reportagem, que ele é um texto informativo. Ele pode vir junto com a descrição. Sim, a descrição ela vem presente no texto reportagem. Mas nesse módulo, a reportagem aqui é uma dissertação, certo? Só que é um gênero reportagem. É um texto informativo, apresenta um fato e pode haver uma descrição, como falei para vocês anteriormente. Depois vem o resumo, que é uma dissertação expositiva, certo? Expõe os fatos, sintetiza com as tuas palavras as informações principais lidas de um outro autor, certo? Sem expor o seu ponto de vista. Quando eu faço aquele resumo, então, eu não exponho meu ponto de vista, apenas sintetizo com as minhas palavras. Na resenha, eu tenho uma dissertação argumentativa, que é um resumo mais a minha opinião. Aí sim coloco meu ponto de vista. Os artigos de opinião, né, dissertativo e argumentativo, as monografias, as teses, os relatórios também é um gênero argumentativo, e a típica redação do Enem, né, que é um texto dissertativo argumentativo. Então, na redação do Enem, eu tenho que ter os argumentos, sim, eu tenho que ter um ponto de vista, defender um ponto de vista, apresentar uma solução para o problema lá na minha conclusão. Sim, então esse tipo de texto é um texto dissertativo argumentativo que é cobrado nas redações do Enem. A injunção, esse texto, nós temos a presença do verbo imperativo, tá? O verbo em que sempre está solicitando uma ordem, tá? Então, nós vemos muito na presença das receitas, tá? Receitas médicas, receitas de bolo, receitas de comida. Então, comidas, bolos, médicas, anúncios classificados, manuais, né, eletrônicos. Então, pegue meio quilo de farinha, tá? 1 dúzia de ovos. Então, está me ordenando para que eu faça daquela maneira, tá? Então, injunção, esse é o tipo de texto em injunção. Então, espero ter contribuído, tá? Espero que vocês tenham me compreendido. E um texto é fundamental para todos, né? Então, não há comunicação sem texto, seja ele verbal ou não verbal. Beijo a todos!